Bom, eu havia dito mais no início sobre uma correspondência estrutural entre o sonhar e o fantasiar, né, o devaneio, sonhar acordado. Pois bem, a grande diferença que essas fantasias e os sonhos vão ter, a grande diferença será a elaboração secundária. Né? Ou seja, os devaneios, eles conservam a mesma estrutura dos sonhos, né? O sonhar acordado, o fantasiar. A estrutura é a mesma, né? A diferença é que nós estamos acordados, regidos sobre o chamado processo secundário, que é o princípio da realidade, e logo essas fantasias, esses devaneios, eles vão ter uma inteligibilidade maior. Só para exemplificar para vocês, uma pessoa que tenha sido demitida de um emprego satisfatório, essa pessoa ela poderá passar toda semana ou todo mês fazendo ataques emocionais ao ex-patrão. Fica naquela combinação, isso é muito comum. Mas ela pode também sonhar que um avião caiu e que entre os destroços acharam o reloginho do patrão. Tá? Quer dizer, é uma forma de alusão à raiva que ele sentiu diante da demissão. Fica muito fácil a gente observar essas leis gerais de funcionamento do psiquismo se a gente correlaciona com outros fatores, como por exemplo a arte. Né? Na década de 70, por exemplo, o Chico Buarque, ele tinha uma música chamada Cálice, né? E o refrão da música dizia: afasta de mim esse cálice, pai, de vinho tinto de sangue. Esse cálice, na realidade, não era o cálice de vinho, né? Mas ele se referia ao verbo calar. E o vinho tinto, ele, até na música, ele estava relacionado ao sangue, né? Quer dizer, na realidade, ele queria dizer outra coisa com isso. Ele queria falar do descontentamento em relação ao regime militar. Mas ele se utilizou dessa alusão para que a música dele pudesse passar pela censura. E realmente passou. Eu acho que serve como um modelo, né, de mecanismos que são comuns aos sonhos e que ocorrem no estado de espectro e que vão ocorrer também nas artes, enfim, em toda a produção humana. Um exemplo interessante é do deslocamento e condensação. Né? A lei da criança e do adolescente, ela impede a veiculação do nome dos menores relacionados aos atos infracionais. São colocadas aquelas iniciais, né? ABCD, 14 anos e tal. Vamos supor que a pessoa em questão, né, um menor em questão, se chame Alberto Batista Correia Dias, né, ABCD. Houve um deslocamento a partir da inicial de cada um desses nomes. Né? O A passou a simbolizar o Alberto, né, simbolizar por deslocamento, o B o Batista, o C o Correia e o D o Dias. A simbolização, quer dizer, houve esse deslocamento a partir das iniciais, a junção que seria a condensação e a simbolização que seria a própria apresentação visual das iniciais, ABCD. Bem, eu queria passar agora para um outro assunto que está relacionado aos sonhos, né, e que diz respeito ao simbolismo dos sonhos que a antiguidade ou até pensamentos atuais hoje, mais ligados ao esoterismo e outras tentativas de explicação do sonho, tentam